E aí, turma, tudo bem? Assunto muito sério sobre pandemia, tem caído muito nas provas do Enem, vestibulares. Fique atento. Depois de você assistir às aulas sobre vírus, características gerais, agora é a vez de trabalhar as viroses. Então a gente vai começar a trabalhar na primeira aula sobre viroses, sobre a família do coronavírus, a família Coronoviridae. Nesta família, nós encontramos 3 tipos ou sorotipos bem conhecidos, mas um deles, infelizmente, ficou muito conhecido devido à pandemia. Então, antes de falar dessas 3 variantes ou dessas 3 cepas de vírus, nós vamos falar de um modo geral das características do coronavírus. Veja só, a família coronavírus tem este nome porque a estrutura parece uma coroa. Esse vírus é um vírus de RNA de fita simples. Anote aí, é um vírus que apresenta material genético RNA, de fita simples. Por quê? Porque em alguns casos, alguns vírus que apresentam RNA pode ter fita dupla. Isso pode cair na tua prova, hein? Anote aí, RNA de fita simples e, além do mais, ele tem senso positivo. Mas, professor, o que é senso positivo? Senso positivo significa que a sequência de bases nitrogenadas no RNA está no sentido 5 linhas, 3 linhas, que é o sentido da enzima RNA polimerase, quando for fazer o processo de transcrição. Então, pessoal, observem muito bem. As cópias virais de todo vírus que apresenta senso positivo são muito mais rápidas, porque não precisa mexer na ordem, na leitura, na produção de proteínas. Por isso, o coronavírus, entre eles o SARS-CoV-2, se replica muito rapidamente. O que mais? Vírus envelopado, porque nem todo vírus apresenta envelope. Todos os vírus apresentam capsídio, mas este em especial apresenta o seu capsídio, que é aquela proteína, capa de proteína, e em volta ainda apresenta um envelope, e é ali que ficam as proteínas que são utilizadas para reconhecer algumas estruturas celulares na hora de replicação. As chamadas espículas ou spike ficam no envelope. O que mais? Ciclo de reprodução. O ciclo de reprodução é o ciclo lítico severo. É aquele ciclo que utiliza das células as organelas, como retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, utiliza toda a maquinaria celular para ele se replicar. E além do mais, ao final da festa, ele comete a destruição ou provoca a destruição da célula. Ciclo lítico é com lise, e lise significa quebras, destruição. Vai anotando tudo isso, hein? Muito bem, olha que fato importante. Na família coronavírus, principalmente se tratando do SARS-CoV-2, este vírus se associa nas nossas células com uma enzima chamada ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina 2. Nas nossas células, algumas, principalmente do trato respiratório e também digestório, algumas dessas células apresentam na membrana plasmática esta enzima chamada ACE2. E este vírus utiliza suas espículas para acoplar exatamente sobre estas células. E por isso, então, ele tem facilidade de se reproduzir nas células que apresentam a enzima conversora da angiotensina. Isso é super importante, pessoal. O comportamento de reprodução desse vírus segue o comportamento das síndromes gripais, ou seja, por um processo de endocitose. Se você viu a nossa aula anterior sobre vírus, as formas de entrada dos vírus nas células, você vai lembrar, tem a adesão, a endocitose e a inserção ou injeção de material genético. Esse vírus em especial, da família coronavírus,
entra nas células por um processo de englobamento, por um processo de endocitose. Anotou tudo isso? Muito bem, tudo anotadinho, destacado, bonitinho. Estamos ficando muito prontos para a nossa prova do Enem e vestibulares. Veja só, SARS-CoV-2, o vírus também chamado de Covid-19, que começou em 2019, lá no final de 2019, na China, na província de Hubei, lá em Wuhan, na cidade de Wuhan. Não se sabe exatamente se foi naquele mercado público, não se sabe exatamente se foi a partir de um animal ou não. Não se tem certeza ainda. Ou se ele foi produzido em laboratório, já tem pesquisas que mostram que não. Mas enfim, isso não cai na tua prova de Enem e vestibulares. A partir daquele momento, então, a OMS declarou que estávamos vivendo uma pandemia. E uma pandemia num intervalo de tempo muito curto. Porque a última pandemia que assolou a humanidade, não tanto quanto esta atual, é a pandemia do H1N1, da influenza A. Bom, e antes disso, muito antes disso, há mais de 100 anos atrás, então era a gripe espanhola. Isso mostra que as pandemias estão encurtando os seus ciclos. Não demora mais séculos, agora está demorando décadas para acontecer. Veja só. O SARS-CoV-2 ou Covid-19, a pandemia, tem vacina, isso é importante lembrar. Nós todos aí estamos esperando a vacina. Eu, em particular, com o professor, já fiz a minha vacina. A imunização a partir de vacina. Várias formas de vacina, vacinas com tecnologias muito novas e também vacinas com tecnologias mais antigas, que é o caso do vírus atenuado da Coronavac, por exemplo. Então, existem muitas variantes, mas atualmente nós estamos falando de uma variante Delta, que é muito mais infectante que todas as outras variantes que apareceram até agora. Este é o SARS-CoV-2. Aqui ao lado, eu trouxe para vocês o MERS-CoV. O MERS é um primo do SARS-CoV-2, só que tem um detalhe. Esse tipo de doença, esse tipo de coronavírus, ele apareceu pela primeira vez no Oriente Médio. Então, é um tipo de vírus altamente letal, segundo consta pela literatura científica, ele é muito mais agressivo do que o vírus da pandemia, o SARS-CoV-2. Então veja, o Oriente Médio, os homens entraram em contato com camelos ou morcegos, talvez dromedários também, a partir da saliva, e assim se infectaram e posteriormente passaram para outros homens, pelo contato direto. Veja só, altamente letal e não tem vacina para imunização. Um outro vírus da família é o SARS, aqui no Brasil chamado de SRAG, que significa Síndrome Aguda Respiratória Severa, muito conhecido pelo nome pneumonia asiática. Mas tome cuidado, não vá confundir com pneumonia, só a palavra pneumonia, porque pneumonia é uma doença causada por bactéria. Agora, se você falar em pneumonia asiática, então estamos falando de um vírus da família do coronavírus. Todos os três apresentam RNA, todos os três são vírus envelopados. Bem, esse vírus SARS da pneumonia asiática surge também na Ásia, causa epidemia local, portanto, mas nunca causou pandemia. Muito menos o MERS nunca causou pandemia. Pandemia SARS-CoV-2, Covid-19. Turma, espero ter contribuído com informações importantes para que você possa ir para a tua prova e se dar muito bem. Tenho certeza que ajudei você a entender um pouco mais sobre o coronavírus. Valeu, até mais, tchau, tchau.